Esse vídeo é sobre seleção para professor substituto. Eu vou falar como que funciona o processo, desde o edital até a prova didática, e também como se preparar para ser aprovado. Oi gente, bem-vindos a esse vídeo que eu vou compartilhar a minha experiência sobre o processo de seleção para professora substituta. Eu fui professora substituta no Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, lá no campus de Frederico Westphalen. Foi uma experiência muito legal. Eu passei na seleção logo depois que eu terminei o mestrado, então eu achei que eu até não iria conseguir passar, porque eu tinha vários colegas super bons também fazendo a seleção, colegas que já eram doutores, que estavam fazendo o doutorado. E o que eu acho que foi o meu diferencial, que me ajudou bastante, foi o fato de que eu me preparei muito para a seleção. Então eu estudei bastante e consegui tirar 10 na prova didática, o que fez toda a diferença. A primeira coisa então que a gente tem que fazer é cuidar o edital de abertura. Naquele edital tu vai conferir o prazo de inscrição, as exigências, os processos, como que vai se dar esse processo seletivo. A dica é a gente manter o Lattes sempre atualizado, né? E aquela pastinha com os originais ali também sempre bem organizadinha. Eu, por exemplo, me lembro que levei um dia inteiro só organizando os meus documentos, e isso que eu me considero uma pessoa organizada, né? Então, a gente sabe que o Lattes sempre dá um trabalhinho. Normalmente, essa seleção para professor substituto inclui uma prova de títulos e uma prova didática. A prova de títulos é a análise de tudo que tu produziu, normalmente nos últimos 5 anos, e que tu consegue comprovar, confirmar ali por meio do teu Lattes, né? Então, as tuas titulações. E também uma prova didática, que é uma simulação de aula, que tu vai fazer para uma banca de 3 a 5 professores. Eu acho que substituto é 3 e efetivo é 5. O tempo de duração dessa aula também tá ali no edital, no meu caso foi 50 minutos. Eu já vi alguns processos seletivos que incluem também a defesa do memorial, que é tu falar sobre a tua trajetória acadêmica e o que tu tem para contribuir como docente naquela instituição na frente dessa banca que tá te avaliando também. Bom, então tu chega lá, faz a tua inscrição, entrega teus documentos, o servidor dá vista em todos os teus documentos do Lattes e tu recebe um papel como este daqui. Nesse momento, então, que tu fica sabendo quando que vai ser o sorteio do ponto e a tua prova didática. Nesse papel, normalmente tem também quais são os critérios de avaliação da prova didática. E aí, depois disso, o que que tu faz? Vai para casa estudar os assuntos que podem cair na prova didática. No meu caso, eram 13 pontos, ou seja, 13 assuntos, que eu teria que me preparar para falar sobre qualquer um daqueles assuntos. Eu teria que estar preparada para dar uma aula sobre qualquer um desses assuntos. O que que eu fiz então? Eu abri um documento de Word para fazer um esquema de aula para cada um desses pontos. Por exemplo, o assunto número 1, História da TV e do telejornalismo no Brasil. Abri um documento de Word e eu coloquei lá o objetivo da minha aula, porque é muito importante que eu tenha em mente o objetivo da minha aula e também deixe claro isso na hora que eu for apresentar a minha aula. E eu fui lá fazendo um esquema, um roteiro de como seria a minha aula. Eu fui colocando informações, eu fui colocando datas, eu fui colocando marcos importantes, né? Como no caso se tratava de história da TV, era importante falar um pouquinho do momento anterior, era importante trazer algumas datas, alguns nomes de referência para a história da TV. Uma coisa que eu fiz foi entrar lá no site da universidade, no site da graduação em jornalismo e olhar as disciplinas que eles tinham e a programação, o conteúdo programado para cada uma das disciplinas, para enxergar onde que esses assuntos da minha prova didática se encaixariam. Bom, chegou então o dia do sorteio do ponto. Como que funciona? Como cada candidato tem 24 horas para preparar a aula que vai apresentar, primeiro acontece o sorteio dos horários da aula e depois acontece o sorteio do ponto, do assunto de cada aula para cada candidato. No meu caso, eu sorteei o horário das 14 horas. O que eu fiz? Naquele mesmo dia, às 2 horas da tarde, eu voltei lá
E aí então, num segundo momento, eu sorteei o meu assunto, o assunto que eu teria que preparar a minha aula. Então eu tinha até as 2 horas do dia seguinte para preparar aquela minha aula, para organizar o que eu já tinha separado, para esquematizar, para fazer um encadeamento de ideias com aqueles conteúdos que eu tinha separado para fazer uma boa aula. Também tinha que preparar o PowerPoint, que eu já tinha deixado o template pronto, e organizar o plano de aula, que é muito importante, a gente não pode esquecer, e eu vou falar sobre ele no final do vídeo. Quando eu finalizei tudo isso, eu comecei a ensaiar, porque é muito importante, é um dos critérios de avaliação, que o tempo seja respeitado. Na hora da prova didática, então, a gente entra na sala, entrega o plano de aula e começa a tua aula. É legal ter em mente que a banca que está ali te assistindo, eles estão na posição de aluno. Então, tu não tem que apresentar um trabalho para eles. Tu tem que dar uma aula. Tu vai estar ali ensinando um conteúdo novo, apresentando um conteúdo novo que faz parte daquela disciplina. Então, tu tem que pensar que tu tem que explicar com tranquilidade, tu tem que mostrar exemplos, tu tem que ilustrar aquilo que tu tá falando. E no final é legal passar um exercício de fixação do conteúdo. E aí, na hora de explicar esse exercício de avaliação, tu também consegue administrar o tempo que tu tem. Enquanto tu tá lá dando a tua aula, a banca fica, cada integrante da banca, com uma ficha de avaliação, dando notas para os critérios que ele tem lá. E essa nota, ela é dada de forma individual, né? Um não pode olhar a nota que o outro tá dando. Quando acaba, eles fecham aqueles papéis, colocam dentro do envelope. Tu assina aquele envelope, porque isso atesta a idoneidade do processo, né? Aquele envelope ele só pode ser aberto depois, numa sessão pública, junto com o envelope de todos os candidatos. Aquelas notas, elas são lidas alto, para quem estiver ali, né, testemunhando esse ato. E aí, então, é só esperar o resultado, esperar a classificação, esperar para ser chamada. O melhor de tudo, começar a dar aula. Para falar sobre o plano de aula, o que eu fiz? Coloquei os objetivos, coloquei o segundo item, conteúdos abordados, a metodologia, como que eu daria a aula, coloquei também os critérios e instrumentos de avaliação e, por fim, eu coloquei a bibliografia que eu utilizei, que eu coloquei a bibliografia total que eu usei como referência para eu preparar aquela aula. E agora, uma última dica, para quem acredita nas energias. Porque assim, né, como eu falei, eu me preparei para todos os assuntos, eu fiz um roteiro, eu esquematizei, mas a gente sempre tem aqueles assuntos assim que para nós são mais amorzinho, né? Que a gente tem mais afinidade, que a gente tem mais facilidade de entender e de explicar. E aí, então, o que tu faz? Mentaliza esses assuntos. Claro que essa minha dica não tem nenhuma comprovação científica, né? É mais para quem acredita mesmo nessas energias. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês no processo seletivo, na seleção que vocês estão fazendo. Vou ficar muito feliz se vocês compartilharem comigo. A minha intenção é fazer desse canal, do Além do Lattes, um canal de comunicação, né, de troca de experiências, pra gente enfrentar melhor aí esses desafios da vida acadêmica. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no Além do Lattes e a gente se vê logo. Até mais, tchau, tchau!